Olá, eu sou Vanessa Freitas e estou aqui para apresentar o projeto Editoras Universitárias Acervo Bibliográfico. Vamos lá? A pesquisa bibliográfica é o primeiro passo de qualquer pesquisador que inicia um trabalho acadêmico. Atualmente, essa tarefa pode se tornar bastante árdua devido à grande disponibilidade de dados, especialmente com as plataformas digitais e com a digitalização de conteúdos antes disponíveis apenas em formato impresso. Como forma de colaborar para minimizar esse problema, em especial os interessados em pesquisar as editoras universitárias brasileiras, o projeto Editoras Universitárias Acervo Bibliográfico teve como objetivo a realização de um levantamento bibliográfico com o intuito de identificar publicações sobre editoras universitárias brasileiras e a disponibilização deste acervo em uma única plataforma digital. O propósito é facilitar o trabalho de pesquisadores e profissionais da área interessados no tema. Assim, em vez de procurarem por obras em diferentes bases de dados, eles vão encontrar as referências no mesmo espaço. O projeto foi dividido em 6 etapas. Em relação ao tema, decidiu-se por uma pesquisa abrangente sobre trabalhos acadêmicos que abordassem de alguma forma as editoras universitárias brasileiras, sem reduzir a um subtema específico, pois a ideia é que o material coletado sirva a diferentes interesses de investigação, como um banco de estudos. Quanto à seleção das fontes, existem vários tipos de documentos que podem ser de interesse para a realização de pesquisas. Optou-se por incluir artigos de periódicos científicos, dissertações, teses e livros. Na etapa de localização e obtenção do material, foi dada a preferência ao uso apenas de bases bibliográficas digitais, em especial porque a busca foi realizada durante a pandemia de Covid-19, em que as bibliotecas estavam fechadas. Além disso, foi levado em consideração a possibilidade de acesso gratuito a partir do computador pessoal. A coleta dos materiais foi realizada em 3 momentos distintos. Com o material final selecionado, iniciou-se o processo de compilação e preparo das referências para a publicação no website. As informações sobre as publicações encontradas foram reunidas em uma planilha. Descartadas as duplicidades, teve início uma pesquisa mais aprofundada nos resumos dos trabalhos, de forma a compreender se eles, de fato, tinham as editoras universitárias como tema. Em alguns casos, a publicação apenas citava as editoras universitárias, mas o objeto de estudo era completamente diferente. As obras foram divididas em 3 categorias. Todas as referências dos textos foram redigidas no formato ABNT. A elas foram acrescentados também os links para os bancos de dados em que as obras estão hospedadas. Para a produção do website onde as referências bibliográficas seriam compartilhadas, optou-se pelo Google Sites, ferramenta gratuita do Google para a construção de páginas da web. Além da possibilidade de criar o design da página, o Google Sites também disponibiliza sua publicação e hospedagem. Foi feito o registro de um domínio personalizado no registro.br. As referências bibliográficas foram disponibilizadas em texto, acompanhadas de um link para o download do documento, quando disponível. No caso dos livros, que possuem acesso gratuito, foi indicado o site da editora ou instituição responsável pela publicação. Após a publicação do site, teve início a última etapa do trabalho. Foram encontradas 79 referências bibliográficas sobre editoras universitárias brasileiras, ou, no caso dos livros, com ao menos um capítulo dedicado ao tema. As teses e dissertações apareceram em maior quantidade. Em segundo lugar, ficaram os artigos acadêmicos. Por último, vieram os livros. Em relação às teses e dissertações, verificou-se uma disparidade no número de trabalhos de doutorado em comparação com os de mestrado. 2 teses foram produzidas em universidades brasileiras e uma no exterior. Já as pesquisas de mestrado foram todas desenvolvidas em universidades nacionais. As 2 teses brasileiras são provenientes de universidades públicas. Entre as dissertações, 28 foram concluídas em instituições públicas, sendo a maior parte delas federais, e 5 em entidades privadas, todas nacionais. Em relação às regiões do país, uma tese foi realizada no Sudeste e a outra no Nordeste. A região Sudeste lidera o número de dissertações, seguida das regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Ou seja, as regiões Sudeste e Sul juntas são responsáveis por cerca de 75% das dissertações produzidas sobre editoras universitárias brasileiras.
No levantamento, não apareceu nenhum trabalho desenvolvido em universidades do norte do país. Das 36 teses e dissertações selecionadas, 28 foram defendidas entre 2012 e 2020, um expressivo aumento em relação aos anos anteriores, que coincide com a expansão da pós-graduação no país. Quanto às áreas de concentração, a maior parte dos estudos são das áreas de gestão, políticas e administração públicas, ciência da informação e comunicação. Em relação aos artigos científicos, foram constatadas 23 publicações de 21 periódicos. 14 deles têm como escopo a área de comunicação e informação. Os outros pertencem às áreas de educação, história, administração pública e de empresas e linguística e literatura. Quanto à avaliação Qualis, a maior parte dos trabalhos foi publicada em revistas B1. Em relação aos livros, chama a atenção a pouca quantidade de obras editadas antes dos anos 2000. É importante ressaltar a relevância das próprias editoras universitárias e de entidades do setor, como a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, a ABEU, e a Associação de Editoras Universitárias da América Latina e Caribe, a EULAC, na produção de obras sobre o tema, sendo responsáveis pela edição da maioria delas. Apenas 4 livros não foram editados por editoras universitárias ou por entidades que representam essas instituições. Apesar de a produção literária sobre as editoras universitárias ser recente em relação a outros campos de estudo, é possível afirmar que existe um conjunto consistente de obras que podem contribuir tanto para o trabalho dos pesquisadores quanto de profissionais que atuam ou que desejam atuar na edição universitária. Até o presente momento, no entanto, não havia um local que disponibilizasse o conjunto de publicações sobre editoras universitárias brasileiras. O presente projeto visou preencher essa lacuna, tornando mais fácil o acesso às referências bibliográficas sobre as editoras universitárias. Porém, devido à natureza da pesquisa realizada, algumas obras podem não ter sido contempladas no material final. Desse modo, a contribuição da comunidade da edição universitária será fundamental para a atualização da plataforma. Para tanto, foi criado um endereço de e-mail para que aqueles que quiserem contribuir possam entrar em contato enviando suas sugestões. A ideia é que o site seja atualizado constantemente com a publicação de novos trabalhos acadêmicos.